Hoje é uma manhã muito especial, nós vamos dedicar agora um momento em oração, mas eu quero convidar aqui um casal especial para que venha à frente, que é o irmão Edson Souza, que já está aqui, e a irmã Enir. Onde é que eu vejo a irmã Enir? Está aqui, a irmã Enir? Está aqui. Vem cá, dona Enir. Vem cá, meu amigo. Por que eu chamo esse casal à frente? Esse aqui já estava emocionado aqui do meu lado. Disse, pastor, 17 de dezembro, parabéns, Aninha, querida. 17 de dezembro, pode ficar aqui do lado do seu esposo, isso. 17 de dezembro de 1973. Faz algum tempo, não? Quem não era nascido nessa data ainda? 1973, que bênção, hein, Edson? Aqui nessa igreja, nesse endereço, fazia 5 anos da inauguração da então igreja, né? Anterior a essa, e esses dois estavam vindo à frente para receber a bênção do matrimônio. E agora passaram-se 50 anos, né, irmão Edson? 50 anos de bênção. Irmão Edson, a vida de vocês é uma inspiração para nós. Eu convivo um pouco mais perto de vocês, talvez que a maioria aqui, e a gente é tão lindo de ver a forma como vocês se tratam, o amor que tem um pelo outro, e o carinho, e quando eu estou com ele fazendo visita e ela liga e, oi meu amor, né? 50 anos depois, então fica aqui um exemplo, uma inspiração. Louvado seja Deus pela vida de vocês, pelos filhos, netos, e por tudo que vocês são para nós, e que a bênção do Senhor repouse sobre vocês nessa data tão especial. Quantos aqui já têm 50 anos de casado ou mais? Erga a mão. Ou o Isaac lá, eu fiz as bodas do Isaac, viu? O Gerson, Ailton, Verinha, que bênção, parabéns. Olha aqui, pastor Elias, irmã Luci. Lá em cima, outro dor do meu coração, o Edson e a Nésia. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Pastor Samuel e esposa, sejam bem-vindos também. Mais um casal aqui agora. O pastor e a irmã Maria, né? Pastor Rubem, Deus abençoe. Também 50 anos. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Uma inspiração para nós. Que Deus seja louvado. Podemos nos ajoelhar para orarmos? Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para a gente orar. Querido Deus e eterno Pai, louvado seja, Senhor, por tudo que Tu és, pela bênção, Senhor, desta manhã em nossas vidas, aqui na Tua casa, quando viemos aqui para Te adorar e podemos sentir a Tua presença, as Tuas bênçãos. Te louvamos, Pai, em todas as coisas. Te louvamos, Senhor Deus, por tudo que somos e fazemos. Te louvamos, Senhor, pelos dízimos e ofertas que aqui Te devolvemos. Te louvamos, Senhor, Te louvamos. Também Te louvamos, Pai, e Te agradecemos pela vida do irmão Edson e também da irmã Enir, que completam 50 anos um ao lado do outro. Que bênção, Pai, que inspiração ver esse casal que se ama há tantos e tantos anos, e o Senhor os mantém unidos, e o Senhor os mantém felizes, um com o outro, e a gente pode ver isso, Pai, na vida deles, a cada dia, quanto a gente convive com eles. Louvado seja, Senhor, por essa família existir, pelos filhos, netos, também pelo genro, pela nora, por tudo, Senhor. Abençoe esse casal, continue abençoando eles, e que essa união, como o Senhor proclamou há 50 anos atrás, seja eterna em Cristo Jesus. E aquilo que o Senhor uniu, jamais separe o homem. Que assim seja, Pai, desde 50 anos atrás, hoje e eternamente. É o que eu Te peço. Nós juntos Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Louvado seja Deus. Alguns às vezes questionam, pastor, por que batem palmas na igreja? A gente bate palmas em louvor a Deus, né? Que são 50 anos de união, é pela graça e o poder de Deus. Louvado seja Deus por isso. Quando alguém se batiza e a igreja bate palmas, né? Como diz o salmista, batei palmas ao Senhor. Almas que foram resgatadas das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o Senhor Deus por isso, amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês, e nós vamos ter daqui a pouquinho a distribuição dos emblemas da ceia, mas antes eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus. E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, você vai ter dificuldade de seguir comigo na Bíblia, o texto bíblico. Por quê? Porque a história que nós vamos estudar hoje é uma das poucas histórias bíblicas que nós encontramos nos 4 evangelhos. Interessante, né? Nós temos o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são vistos sob uma mesma ótica. Os mesmos eventos são muito comuns nos 3 primeiros evangelhos. Mas nos 4 evangelhos aparecem poucas histórias. Aparece a primeira multiplicação dos pães e os outros eventos relacionados aos últimos instantes ou à última semana da vida de Cristo Jesus, que é a história de hoje, do sermão da mensagem de hoje, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo, também a Santa Ceia e depois os últimos momentos, que é o julgamento, a cruz e a ressurreição, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Só esses temas nós encontramos nos 4 evangelhos. E a história de hoje, que história é essa? Eu quero ler para vocês essa história, e eu tive o cuidado de pegar nos 4 evangelhos e fazer um apanhado dos elementos que aparecem nos 4 evangelhos. Por quê? Porque Mateus e Marcos, eles dão uma ênfase num ponto, Lucas dá uma ênfase em outro ponto, e João dá uma ênfase em outro ponto. Mateus e Marcos, eles focalizam ali mais em Cristo Jesus, mencionam Simão, o nome dele, não que ele era só um fariseu, mas mencionam o nome dele e que a festa está acontecendo na casa dele, como os outros evangelhos. Até aí tudo bem. O evangelho de Lucas focaliza mais no milagre, na bênção, na pessoa ali de Maria, que foi perdoada por Cristo Jesus. E o evangelho de João foca mais em Judas e naquilo que acontece com Judas ali. E a história que envolve Judas no meio desse enredo. E eu quero colocar aqui na tela, e eu vou ler para vocês as passagens bíblicas, e vai aparecer em algum momento no meio ali uma referência a Mateus ou a Marcos, que é correspondente à linha, à sequência da história. Então você pode acompanhar aqui. Nós começamos com Lucas capítulo 7, versículo 36. Diz assim: um dos fariseus, chamado Simão, o leproso, como aparece em Mateus 26, convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Maria servia, e agora nós vamos para o evangelho de João, você pode perceber. Marta servia, melhor dizendo, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. Pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu a cabeça e os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Lucas agora, capítulo 7, diz que ao ver isto,
O fariseu, no caso Simão, que havia convidado, disse consigo mesmo, pensou ele ali Simão, se este de fato fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Jesus então se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tenho uma coisa para te dizer. E ele respondeu, diga, mestre. Jesus então continuou, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia cerca de 500 denários, isso seria o equivalente a mais ou menos 500 dias de trabalho. E outro devia em torno de 50 denários somente, 10%. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos, dos 2. Qual deles, portanto, o amará mais? Perguntou Jesus ao fariseu chamado Simão. Então Simão respondeu, bom, penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus então disse a Simão, Simão, você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, esta porém me molhou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, ela porém desde que eu entrei não deixou de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com perfume me ungiu a cabeça e os pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os teus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. E agora João, capítulo 12, diz, mas Judas Iscariotes, um dos discípulos de Cristo Jesus, aquele que estava para trair a Jesus, disse, por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Este pensamento influenciou alguns dos presentes e os discípulos. E Judas disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixai-a, que ela guarde isso para o meu sepultamento. Porque os pobres sempre estão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Você já conhecia essa história, certamente? E eu quero aqui compartilhar com você algumas poucas lições dessa história que podem abençoar a sua vida, a minha vida, nossa vida nesta manhã. Primeiro, naquele encontro nós temos ali 3 tipos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que eu quero compartilhar com vocês é aqueles que são representados por Simão, o fariseu. Simão, o fariseu, ele age de forma a duvidar de Cristo Jesus. Diz aqui os evangelhos sinóticos que Simão, ele era leproso. Nós encontramos nos escritos proféticos do Espírito de profecia que foi Jesus quem curou Simão de lepra. Agora você consegue imaginar alguém que foi curado de uma doença incurável, agora está dando um jantar na sua casa, recebe Jesus, está com Jesus, está com aquele que o curou, mas ainda assim na sua mente, no seu coração, sobem dúvidas de quem era Cristo Jesus? Simão representa o grupo de pessoas, um grupo de pessoas que está aqui dentro da igreja hoje, ou que nos está assistindo, não importa onde você está nos assistindo, aí do outro lado da tela.
representa esse grupo de pessoas que recebe bênçãos de Jesus, que diariamente recebe bênçãos de Cristo Jesus, que Jesus está ao lado, que Jesus tem abençoado, mas ainda assim no seu coração sobem dúvidas se deve ou não confiar verdadeiramente ou plenamente em Jesus. Disse Simão: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. No livro Desejar Todas as Nações nós encontramos a seguinte citação, diz assim: Simão começou então a ver-se sob um novo aspecto, quando Jesus conversa com Maria, quando Jesus pergunta para Simão: Simão, eu tenho uma história para te contar, 2 credores, assim, assim, assim. Então Jesus não expôs os pensamentos de Simão, mas Simão entendeu que Jesus estava falando com ele. Então Simão começou a ver sob um novo aspecto, e observou como Maria era considerada por ele, por Cristo Jesus, que era mais do que um profeta. Notou que Jesus, com um penetrante olhar profético, ele leu o seu coração. A vergonha apoderou-se dele, de Simão, e percebeu-se achar em presença de alguém que era superior, muito superior. Os 2 devedores nessa história que Jesus conta nessa parábola representam Simão e a pecadora. E notem, à primeira vista nós denominamos aquela pecadora como sendo aquela que mais devia, não é verdade? Porque a ela muito foi perdoado, e de fato ela muito amou. Mas Jesus, quando conta a parábola, Jesus inverte a mesa e coloca para ele algo e revela aquilo que só ele sabia, porque fora Simão quem levar aquela mulher àquela vida de pecado que ela tinha levado, até que Jesus a encontrara. Você consegue imaginar? E agora, diz o Espírito de profecia no livro Desejar Todas as Nações, que Simão induziu ao pecado a mulher que agora desprezava. Ela foi por ele profundamente prejudicada. Pode colocar o texto na tela, por gentileza. Simão, e olha que interessante isso, Simão se julgava mais justo que Maria. Simão se julgava mais justo que Maria. O texto, por gentileza. Simão se julgava mais justo que Maria. E Jesus desejava fazer-lhe ver quão grande era, na verdade, a sua culpa. Queria mostrar-lhe que o seu pecado era maior do que o dela. Tão maior, como um débito de 500 dinheiros é superior a uma dívida de 50. Queridos, Jesus olhou para Simão e disse assim: querido, eu entrei na tua casa, você não me deu água, você não me lavou os pés, nem beijo você me deu. Mas ela derrama água sobre os meus pés, dos seus próprios olhos que choram. Ela derramou sobre a minha cabeça o óleo. Ela me beija os pés sem parar. Quanto amor tinha aquela mulher por Cristo Jesus. Jesus fica muito feliz quando nós damos a Ele ofertas de gratidão. E Simão representa sim um grupo de pessoas que é indiferente e tem dúvidas ainda acerca de Jesus, mas que ainda podem ser alcançados por Cristo. Amém? Porque Simão mudou a sua atitude, os seus pensamentos em relação a Cristo Jesus. E diz o livro Desejar Todas as Nações, uma severa acusação haveria endurecido Simão contra o arrependimento, mas a paciente admoestação o convenceu de seu erro.
Simão viu a magnitude do débito que ele tinha para com o seu senhor. Seu orgulho humilhou-se e ele se arrependeu. E o altivo fariseu tornou-se um humilde e abnegado discípulo. Para este Jesus diz hoje, para nós que podemos estar entre os indiferentes, há esperança de salvação e conversão para aqueles que têm sido indiferentes diante da pessoa de Cristo Jesus. Amém? Só que há um outro grupo de pessoas, não os indiferentes como Simão. Há um outro grupo que é representado por Judas. E a estes, não indiferentes, mas rebeldes. Triste, não é verdade? Judas era rebelde e ele sabia que era rebelde? Sim ou não? Faz assim ou assim. Judas sabia que era rebelde? Não. Ele achava que estava certo nos seus pensamentos. É ou não é verdade? E isso é algo que nos deve levar a refletir, a pensar. Quando nós olhamos para este relato que fala de indiferentes, nós olhamos e pensamos, não, eu não estou entre os indiferentes, porque eu estou perto de Jesus. Eu amo a Jesus. Eu não estou entre aqueles que têm dúvida ou medo de entregar a minha vida completamente a Jesus. Outros talvez, mas eu não. E talvez alguns olhem para a rebeldia de Judas e digam assim, bom, Judas era rebelde, eu não. Eu não. Outros pode ser talvez, mas eu não. E eu quero que você reflita comigo hoje, que nós reflitamos juntos e venhamos a entender o que diz as Escrituras, não eu, que enganoso é o quê? O coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ó, queridos, que tampouco você ou eu estejamos entre os rebeldes, mas que nós possamos juntos cair aos pés de Cristo Jesus, como fez aquela mulher, e permitir que este, que é o único que pode ler o coração, os corações, venha sondar o nosso coração e revelar o mal que pode ter dentro de mim. Porque este único que sonda os corações, ele sondou o coração de Simão, ele sondou o coração de Judas. O olhar que Jesus lançou sobre Judas, quando Judas de repente disse, não, mas por que não se pegou esse dinheiro aí e não se deu esse dinheiro para ajudar os pobres? Jesus repreendeu, e foi a primeira repreensão que Jesus deu pública para Judas. Interessante que a Simão Jesus não repreendeu publicamente. Jesus só contou a história porque leu o coração dele, certo? Mas para Judas precisava de algo a mais que só Jesus sabia. E por isso Jesus foi repreensivo, tanto no olhar quanto nas palavras. Mas infelizmente, a repreensão de Jesus, feita com amor para a salvação, endureceu o coração de Judas. E lamentavelmente alguns como Judas, que influenciou outros que ali estavam, consideram os pobres mais importantes do que Jesus. Já parou para pensar nisso? Como nós poderíamos aplicar isso hoje? Jesus fica muito feliz quando nós trazemos a Ele uma oferta de gratidão. Aquela mulher levou um grande, dispendioso perfume. Foi ou não foi? Uma grande oferta. E derramou sobre os pés de Jesus. Quando você traz uma oferta de gratidão para Jesus e deposita aos pés de Cristo Jesus, na casa do tesouro, conforme Ele assim
deixou para nós fazermos, nós estamos adorando e demonstrando amor a Cristo Jesus. Agora, alguns acham que fazer de qualquer outra forma, eu dou os meus dízimos para os pobres, eu dou minha oferta para os pobres, não dou na igreja. Você não está dando para Jesus. Você está considerando os pobres mais importantes que Jesus. Porque a palavra de Jesus é trazermos aos seus pés, na casa do tesouro. E não considerar o que eu acho mais importante do que Jesus assim determinou. Queridos, Judas, segundo era o seu costume, e isso o texto do Espírito de Profecia nos diz, procurou apresentar um motivo digno à objeção que se fazia da oferta que ela trazia a Cristo Jesus. Algumas vezes nós já achamos bons motivos para fazer o que a gente acha, para não cumprir a palavra de Deus. Judas, assim como todos nós, somos influenciadores. Alguns influenciam mais, outros influenciam menos, mas todos nós influenciamos alguém. Todos nós exercemos uma influência. E veja o que diz o texto do livro Desejar Todas as Nações sobre a influência de Judas e o que ele pensava sobre si mesmo. Diz assim: Judas tinha em alto conceito sua habilidade administrativa. Julgava-se como um bom financista. Judas se julgava muito superior aos seus condiscípulos e levara-os a considerá-lo da mesma maneira. Vejam, aquilo que ele achava que ele era, ele levava os outros a pensar que ele era também. Ele tinha uma grande influência. Conquistara-lhes a confiança e exercia sobre eles grande influência. Sua professada simpatia pelos pobres enganou os demais, e a astuta insinuação que os levou a olhar com desconfiança a dedicação de Maria. No entanto, este Judas, que repreendeu aquela oferta, vendeu Cristo Jesus, traiu Cristo Jesus por uma quantia muito inferior. Já parou para pensar? Que loucura! E eu digo agora para você, em nome de Cristo Jesus, alguns de nós podemos algumas vezes querer justificar nossos pecados acariciados e acabamos vendendo Jesus por uma quantia muito inferior, e nós assim o fazemos, negociando seus princípios. Pegaram a ideia ali? Algumas vezes nós vendemos Jesus por uma quantia muito baixa, quando nós negociamos princípios de Cristo, como o que eu mencionei anteriormente. E por outro motivo também de Judas, disse Judas assim: mas por que tanto desperdício? E eu tenho um texto que eu quero compartilhar com vocês do Espírito de Profecia, e olha o que diz esse texto assim: no dom de Jesus, Deus deu todo o céu. Deus não economizou na oferta que Ele deu para nos salvar. Sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista nosso, dos homens, esse sacrifício era um espantoso desperdício. Sobre a vista dos anjos celestiais, veja, bem podem as hostes celestiais contemplar com assombro a família humana que recusa ser erguida e enriquecida com o ilimitado amor expresso em Cristo Jesus. Bem pode elas exclamar: por que esse grande desperdício? Por quê? E lamentavelmente, eu posso afirmar que para os rebeldes não há esperança de conversão e nem de salvação. Uau, pastor. Bom, eu falo isso olhando para o exemplo de Judas.
Será que há algum rebelde entre nós? O espírito de profecia diz, não eu, que assim como na Santa Ceia, que hoje nós estamos aqui participando, havia um rebelde em toda a Santa Ceia, existe um ou mais rebeldes. Que não seja eu. Que não seja eu. E por último, os indiferentes, os rebeldes e os arrependidos, que é, no caso, Maria, que representa aqueles que o amam. Maria representa todos os pecadores com o coração transbordando de alegria pelo perdão dos seus pecados. Amém? Deus queira que todos nós sejamos como Maria. Maria acreditava que Jesus morreria e por isso foi ungir a Cristo Jesus antes da sua morte. Maria ungiu Cristo Jesus antes da morte. E Jesus disse, esta fez o que podia e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. De que vale levarmos presentes aos mortos? Nicodemos levou, José de Arimateia levou, as outras mulheres levaram. Quando ele estava morto, não havia mais como. Mas Maria não. Maria levou enquanto ele ainda vivia. Se você tem flores para dar para alguém, dê enquanto vive. Se tem flores para dar para sua esposa, dê para ela hoje enquanto ela está viva. Se você tem pais vivos, dê flores para sua mãe, dê flores para o seu pai enquanto ele ainda vive. Enquanto você pode trazer a alegria a esse coração. Maria trouxe uma alegria ao coração de Jesus que José de Arimateia, Nicodemos e as outras Marias quiseram, mas ele não pôde mais ver aquela e ter essa alegria. É ou não é verdade? Jesus expôs a gratidão de Maria. 7 vezes ela foi repreendida por demônios. Jesus viu ela embaraçada, Jesus olhou para ela e disse, filha, fique em paz, teus pecados estão perdoados. Amém? E Jesus olha para qualquer um de nós hoje. E para todos nós hoje. E Ele diz para você e para mim também, filhos, filhas, teus pecados estão perdoados. Louvado seja Deus, amém? Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Maria foi a primeira a ungir Jesus. Maria foi a primeira junto ao sepulcro de Cristo Jesus. Maria foi a primeira também na ressurreição de Cristo Jesus. Que você e eu sejamos os primeiros hoje, agora, entregar nossa vida e nosso coração a Jesus. Maria partiu um vaso. Poucos dias depois, Jesus partiu o pão na ceia. E no dia seguinte, o coração de Jesus foi partido. Um vaso partido, o pão partido, o coração partido. Cristo Jesus morreu pelos indiferentes. Cristo Jesus se sacrificou pelos rebeldes. Cristo Jesus se entregou por todos aqueles que o amam. Quem é você e eu nessa história? O vaso de perfume que foi partido o vaso para a sua morte. O seu pão, quando ele partiu, foi partido o pão representando a sua morte. E na cruz, o seu coração foi partido na sua morte. O pão, o vaso, o coração. Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como uma oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém? O bom perfume. Como o vaso de alabastro foi quebrado e encheu toda a casa com o seu perfume, assim Cristo havia de morrer. O seu corpo tinha que ser quebrado, mas ele se ergueria da tumba e o perfume de sua vida havia de encher a terra. Que o perfume, o bom perfume de Cristo, seja impregnado hoje na tua vida, no teu coração. Jesus se entregou por nós.
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Quem tentará acusação? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E eu termino dizendo aquilo que Jesus disse à mulher. Ele diz ao Samuel, ele diz ao Pedro, a Marta, ao Marcelo, ao Cláudio, a Karen. Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Receba nesta ceia o pão partido, que representa o seu corpo, sua morte, de um coração partido, de um vaso partido de perfume que anunciava a sua morte. Receba hoje a graça e o perdão. E saiba que nem uma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Hoje nós temos o privilégio de participar todos na ceia do Senhor, renovar a nossa aliança com Deus. Chegamos a mais um final de ano, pela graça de Deus, amém? Com vida, saúde, força, e temos a oportunidade de receber o perdão completo dos nossos pecados. Fechar o livro e receber das mãos de Deus um livro novo com páginas em branco. Páginas que serão escritas ao decorrer do próximo ano. E para isso hoje devemos louvar a Deus, entendendo e compreendendo o que é a nossa justificação. O que foi que Cristo fez por nós na cruz? Nós temos hoje dois emblemas. O pão representando o corpo de Cristo que foi dilacerado por cada um de nós. Nós temos o sangue representado pelo suco que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Então, amada igreja, cada um de nós vale uma gota do sangue de Jesus. E hoje, no dia do Senhor, temos a oportunidade de um novo começo. Muitos nos perguntam se podem participar da ceia. E a resposta é: todos aqueles que têm pecado, assim como eu, têm o direito de participar da ceia do Senhor e renovar os seus votos. Então, nesta manhã, para alcançar o perdão de Deus e mais uma vez renovar esta aliança, teremos a oportunidade de coração arrependido e contrito participar da ceia do Senhor, para muito em breve nos encontrarmos com Ele nas mansões celestiais. Neste momento nós queremos dedicar estes emblemas, e para isso eu gostaria de chamar as diaconisas aqui à frente, para descobri-los e podemos dedicá-los aos pés da cruz. Eu convido a igreja a acompanhar a leitura do texto que está no livro de São João, capítulo 6, versículos 47 a 51. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Sobre o suco está escrito: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Neste momento de adoração a Deus, eu convido a todos aqueles que puderem, vamos dobrar os nossos joelhos para pedimos a bênção de Deus sobre os emblemas que tomaremos na sequência. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Amado Deus que habita nos altos céus, com gratidão estamos aqui nesta manhã, tendo a certeza da Tua presença entre nós. Ao ouvirmos a Tua palavra, temos a certeza do perdão dos nossos pecados. E Jesus Cristo, quando um dia o seu corpo foi pendurado na cruz do Calvário, representando a todos nós, e agora, Pai, seu corpo que foi dilacerado, foi machucado, quando Ele disse: o meu corpo é este pão. O meu corpo é o pão que estou destinando a vocês, para que vocês, ao ingerirem este pão, sintam o seu corpo renovado, edificado espiritualmente. Pai querido, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo, que deu a sua vida para dizer: filho, eu te amo. Filho, eu quero te salvar. E este pão que representa o meu corpo, seja um pão que, ao você ingeri-lo, sinta que eu estou dentro de você, fortalecendo a tua vida, fortalecendo o teu corpo, para que você esteja preparado para a vida eterna. Por esta razão, siga o exemplo que eu estou dando, como disse Jesus. Este é o meu corpo para a salvação de todos vocês. Senhor nosso Deus, ainda na Tua presença, dedicamos o suco da uva, esse suco que representa o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos meus pecados, dos pecados de todo aquele que crê em Ti e aceita o Teu sacrifício. Te imploramos que, de maneira que o Senhor esteja presente nessa cerimônia, e que ao participarmos juntos, o Senhor possa nos renovar, nos lavar e nos reconciliar com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de os diáconos virem à frente para distribuírem os emblemas, eu tenho
3 orientações para dar, muito importantes. Número 1, esses emblemas que nós temos aqui agora foram consagrados a Deus. Então, não parta um pedaço para dar para uma criança pequena ou seu filho. As crianças menores que ainda não foram batizadas, depois, quando tiverem a idade, depois do seu batismo, elas terão a oportunidade de participar da ceia. Orientação número 2, não pegue nenhum dos emblemas para entregar para quem está ao seu lado, ok? Não pegue. Esses emblemas representam a graça, e por ser graça ela vai chegar até você. Então permita a graça chegar até você. Os diáconos vão levar a todos que estarão participando. Terceira e última observação. Aqueles que estão aqui na minha frente, nas galerias, atenção você que está aqui nas galerias, vocês deverão sair pelas portas laterais, ok? Vocês que estão participando, sairão pelas portas laterais, tomarão então um corredor e entrarão pela porta central, quando então vocês vão receber os emblemas dos diáconos que vão estar na porta central. Entenderam bem ali? Todos que estão nas galerias? Então essas são as 3 informações. Eu convido nesse instante então todos os que estão participando para que se coloquem em pé. Podem se colocar em pé. Vocês vão receber, cada um de vocês, os 2 emblemas de uma vez só. E uma vez que receberem, vocês se assentam e vamos aguardar até que todos recebam. E enfim, nós vamos participar todos juntos em atitude de oração e reverência. Deus te abençoe.
creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, mas ele, como aflito, diz o versículo 4 do capítulo 53 de Isaías, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve a sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Este foi Jesus Cristo. Naquele dia, quando tudo parecia ter acabado, mas ele deu a vida para dizer: filho, eu estou morrendo, mas vou ressurgir. E eu ressurgindo, a sua salvação estará assegurada.
Todos já receberam? Alguém não recebeu? Em espírito de oração, vamos participar juntos do pão e do suco. Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 26, Paulo fala que sempre que nós tomarmos do pão e do suco, nós lembramos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas eu quero ler aqui com vocês um texto que sempre me chama a atenção. Naquele momento, um pouco antes de Jesus ir com seus discípulos para o Getsemane, ele já carregava sobre si o peso da morte. E ele se preocupou com seus discípulos, aqueles que estavam presentes, aqueles que viriam pelos quase 2000 anos de história até agora, dizendo: e digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Jesus ama tanto você, que quando você se assentar na mesa do banquete, na Nova Jerusalém, Ele mesmo vai servir suco de uva das videiras celestes, para que você possa celebrar a vida eterna, comprada com preço de sangue, ao lado dele. Que você possa sair daqui com esta certeza, de que os seus pecados foram perdoados, a sua aliança foi renovada com Deus, e a vida eterna pode começar agora, na companhia de Jesus. Que você possa amar a Jesus de todo o seu coração, e sair desse lugar bem mais perto dele, e andar com Ele, bem juntinho, todos os dias, até a sua volta. E vamos cantar, vamos louvar a Deus. Eu convido você a se colocar em pé neste momento, para louvarmos com poder e com convicção, essa que é a nossa grande esperança. A esperança é Jesus. Vamos louvar a Deus. Deus não está.
Assim como estamos, vamos ter a bênção final. Oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, Tu podes contemplar a nossa alegria, a nossa regozijo por este momento tão especial em nossa carreira cristã. Senhor, Te louvamos pelo dom da vida. Te louvamos porque um dia Tu enviaste o Teu Filho para morrer pelos nossos pecados. Neste dia, Cristo entregou-se a si mesmo para promover a nossa salvação, a nossa redenção. Senhor, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão. Te rogamos que Tu que começaste em nós a boa obra da salvação, possas completá-la em nossa vida, até que Tu venhas ou até que Tu nos recolhas para o descanso desta vida. Como Davi, nesta manhã, rogamos que Tu tornes a dar a cada um de nós a alegria da salvação que temos em Cristo Jesus. E a semelhança do eunuco, da rainha de Candace, que nós possamos continuar a nossa caminhada cristã, jubilosos, alegres e felizes, confiando em Ti e nas Tuas promessas. Abençoa cada um de nós neste momento, a cada família aqui representada, a liderança da igreja, que possamos, Senhor, no íntimo de nossa vida, propor um reavivamento e que este reavivamento possa trazer também reformas importantes na nossa vida. Rogamos-te estas bênçãos no doce nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Olá, querido, tudo bem? Agradecemos muito porque vocês estiveram participando deste momento onde louvamos e engrandecemos ao nosso Rei. Querido, nós temos uma proposta para você neste momento. Aqui na Igreja Central, nós fazemos muitos conteúdos que são muito bem preparados, e tem uma estrutura muito boa, tem pessoas capacitadas aqui atrás das câmeras, aqui na mesa de corte, na mesa de som. Temos pessoas muito bem qualificadas, mas não dá para ser qualificado se não tem o equipamento bom. E por isso nós precisamos muito que as pessoas estejam nos ajudando através de doações. Você pode estar nos ajudando através das doações. Nós temos o QR Code, o link da transmissão. Acesse esses dois meios e nos ajude para que materiais, para que conteúdos como esse chegue e promova a salvação, assim como tem acontecido na sua vida. Deus continue te abençoando. Deus continue guiando a sua vida. Agradecemos a sua presença.